Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Essa é a 42ª aula, aula de número 42, o sacramento do matrimônio, para a gente ir terminando os sacramentos, né? Depois de alguns dias sem aula, né? Terminei cedo a missa, no tempo normal, 8h20, então me deu vontade de fazer mais uma aula. O som está chegando aí, estão me ouvindo? Está bom o som? Boa noite. Risoneide Albuquerque, o som está bom? Para a gente iniciar. Boa noite, Josilda. Está. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, o sacramento do matrimônio, não é? Vamos seguir aquele método de definição, não é? Depois vamos ver a matéria, a forma e o ministro, a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Depois os efeitos, os impedimentos e efeitos civis do matrimônio, tá certo? Vamos para a definição. Definição e o conceito. O matrimônio é o sacramento que une o homem e a mulher indissociavelmente e lhes dá a graça de santamente conviverem cristamente e educarem os filhos. Veja a definição do que é o matrimônio, não é? O que Deus uniu, o homem não separa. E aqui tem esta questão, o homem e a mulher. Isto é casamento para a igreja. Certo? Depois de tantos modelos, hoje, arranjos, como diz a psicopedagogia, de famílias e modelos de casamentos, não é? Por exemplo, a homoafetividade, que eu não quero entrar nestes méritos, mas a partir da definição do que é ainda o matrimônio para a Santa Igreja Católica, a gente já vai destacar, não é? Descartando as outras possibilidades de união conjugal. O matrimônio pode ser considerado como contrato ou obra de natureza e como também sacramento, tá certo? Vamos ver contrato, obra de natureza e sacramento, essas três dimensões. Como contrato, define-se em contrato natural entre pessoas, atenção, idôneas, com o qual o homem e a mulher estabeleceram de vida pela procriação e educação dos filhos, que é o fim principal do matrimônio, né? Somente um parêntese, na entrevista que se faz com os nubentos, com os noivos, portanto, a última pergunta é: aceita a prole? Ou seja, aceita filhos? É o fim do matrimônio, o fim principal, os filhos. E prestar mútua ou mútuo auxílio. O mútuo auxílio, o companheirismo, portanto, é o fim secundário. Atenção, o fim principal são os filhos, o fim secundário, o companheirismo. Isso hoje, veja, na escala valorativa, na escala de valores, o fim secundário passou a ser o fim principal, o companheirismo, não é? A complexidade, a afinidade, a conveniência entre os chamados até então os cônjuges ou os parceiros, se transformou o fim principal, e não os filhos.
né, com o controle de natalidade, com o aborto, com os métodos, todos os métodos anticoncepcionais. Então, se tornou hoje até a questão também da criação, da educação, a questão também econômica, financeira, de classes sociais, também, não é? Cada vez mais é desafiador, veja, gerar e criar e educar. Com toda essa conjuntura, os cônjuges, ou seja, os esposos, estão se convencendo que no máximo 2 filhos. E esta não é a linha, né, da igreja. Se nós não tivermos filhos, se os esposos não tiverem filhos, como vamos povoar o céu? Como vamos ter aquela multidão de santos e santas que o Apocalipse fala que foi lavado e alvejado pelo sangue do Cordeiro? Neste caráter foi instituído por Deus no paraíso terrestre, quando criou Eva, a deu para companheira Adão, e a ambos disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja só, Gênesis capítulo 1, versículo 28. O fim principal, crescer e se multiplicar. Esse modo perdura até hoje entre os não batizados. Jesus Cristo elevou o contrato natural à dignidade de sacramento. Olha, o que era ordem natural, Cristo eleva a ordem sacramental. Vamos ver. Santificou o vínculo matrimonial por meio da colocação da graça, quando Jesus Cristo instituiu este sacramento, por elevá-lo, não é, à ordem sacramental. Alguns dizem ter sido quando, no princípio da sua pregação, interveio nas núpcias de Caná e operou o primeiro milagre. Vejam que interessante aqui. Este pode ser o fundamento, não é, bíblico para o sacramento do matrimônio. Outros, quando impôs a indissolubilidade ao dizer: não se separa o que Deus ajuntou, não separa o homem o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, versículo 6. Já temos 2 fundamentos aqui. Atenção, primeiro, quando ele operou o milagre da transformação da água para o vinho, lá nas bodas de Caná. O segundo, quando ele diz: não separa o homem o que Deus uniu. Outros, finalmente, haver sido nos 40 dias em que permaneceu com os apóstolos depois de sua ressurreição. A igreja, no Concílio de Trento, definiu que o matrimônio é verdadeiramente e propriamente um dos 7 sacramentos da lei evangélica, instituído por Jesus Cristo. Então, o Concílio de Trento, no século XVI, veja, bateu o martelo, se tornou para nós dogma. Não tem como mais questionar, não temos mais como, veja, argumentar. A luz da razão, iluminada agora pela luz da graça, nos faz, pela fé, a virtude teologal, aceitarmos. Não por uma imposição. Atenção, dogma quer dizer logos, quer dizer razão. Ou seja, eu aceito porque o dogma me convenceu, passou pela minha razão, eu comprovei no meu intelecto e eu admito que é verdade, e uma verdade infalível. Não existe outra verdade além desta verdade. Vamos ver agora a matéria, a forma e o ministro desse sacramento do matrimônio.
Matéria e forma deste sacramento são o contrato entre os cônjuges, entre os esposos, isto é, o consentimento expresso e aceito pelas duas partes. Por isso que o ministro são os esposos. Vejam, são os esposos. O sacerdote, o diácono e até mesmo o bispo, não é? E nós somos, portanto, testemunhas idôneas da igreja. Primeira testemunha. Depois vem as outras testemunhas, os casais, que não são padrinhos nem madrinhas, tá certo? Para o sacramento do matrimônio não se chama padrinhos. Não, se chama testemunhas. Testemunhas do cônjuge, do esposo, e testemunha da esposa. Ali. Juntamente com o sacerdote, o ministro ordenado como testemunha idônea da igreja. Diante do sacerdote, testemunha necessária, veja o que diz aqui, necessária em face da igreja, idônea, não é? Portanto, exprime o mútuo consentimento. E a igreja, não é? Pela oração, ela aceita esse consentimento. Vamos ver agora a unidade e a indissolubilidade deste sacramento. Duas são as propriedades do matrimônio. A primeira, a unidade, e a segunda, a unidade impõe em que haja um só esposo para uma só esposa. Isto é a unidade, certo? Por isso que o adultério, a infidelidade na questão afetiva sexual, veja, quebra, fere essa propriedade da unidade. Donde é proibida a poligamia, não é? Polis, dois, ou seja, o homem ter duas mulheres ou mais, a mulher ter dois homens ou mais. União simultânea de um homem com mais mulheres. E a poliandria, tá certo? União simultânea de uma mulher com mais homens. Então vamos atenção para essas duas palavras. Quando nós falamos de poligamia, estamos falando de união, veja, de um homem com mais mulheres. Quando nós falamos de poliandria, nós estamos falando de união de uma mulher com mais, não é? De dois homens. Deus permitiu no Velho Testamento a poligamia, só a título de tolerância. É interessante aqui isso, né? Muitas vezes foi aquela pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, e Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no início não era assim. No Gênesis, na origem, não era assim. Não estava no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Ele foi tolerante, segundo a sua misericórdia. Jesus Cristo, na lei nova, a condenou e reconduziu o matrimônio à primitiva instituição. Por causa disso, a poligamia foi sempre proibida pela igreja como contrária ao fim secundário do matrimônio. Ou seja, não é, o companheirismo, não é? O companheirismo aqui, o auxílio, o fim secundário. Lembra do fim principal, que é a procriação, do fim secundário, que é o auxílio, o companheirismo, a unidade como propriedade, estamos vendo. Vamos avante. A pacífica convivência dos cônjuges. Vamos ver agora a propriedade da indissolubilidade. Importa em que o vínculo matrimonial não possa desfazer-se, mas dure até a morte. E embora, por gravíssimas razões, um dos cônjuges se separe do outro, nenhum dos dois possa
passar as novas núpcias, aquilo que a gente chama de segunda união. Tá certo? A não ser que a igreja, como está no Código de Direito Canônico, tem aqueles critérios que ela reconhece que não houve, não é, matrimônio, o sacramento. Houve a cerimônia, mas não houve, e a igreja reconhece, se chama nulidade matrimonial. O que Deus uniu, o homem não separa, e nem a igreja separa. A igreja só reconhece que não houve, dentro da lei, da sua legislação. Isso é um processo, né? É um processo, tá certo? Procura o canonista, né, e dá entrada. Se você se separou por algum motivo e acha que o seu casamento é nulo, não existe nulidade, procura o pároco da sua paróquia, o bispo da sua diocese, que vai indicar o canonista, e você dá entrada no processo de nulidade matrimonial. A indissolubilidade do matrimônio é querida por Deus. A igreja guarda do preceito divino, a defendeu sempre e lutou pela sua conservação. Não parou nem diante do perigo de perder a Inglaterra. Não é? Aqui no Henrique VIII, existe na história que queria, não é, que a igreja, de fato, o casasse com outra mulher, com outra rainha, que ele queria fazer outra rainha, sem reconhecer nulidade matrimonial e sem ter motivo. Primeiro, sem ter motivo. A igreja, mesmo aí, perdendo toda a Inglaterra, ficando contra a igreja, mas a igreja, né, não dissolveu o matrimônio. Como isso é sério para a igreja, tá certo? É muito sério para a igreja. E a história está cheia de histórias, né, fatos verídicos, que a igreja, mesmo a ponto de uma guerra, né, de reinos se levantar contra elas, não é, por este motivo, ela não abriu mão do sacramento. Porque é divino, tá certo? É divino. Que se desprendeu da igreja romana, precisamente porque os papas negaram o divórcio de Henrique VIII, tá certo? Além do mais, a indissolubilidade é necessária, assim, para fomentar e manter o mútuo amor e a fidelidade dos cônjuges, como para proteger o bem da prole. Olha aí, tá certo? Dos filhos. Hoje, infelizmente, não é? A igreja muitas vezes fica de mão atadas por tantas facilidades, por uma envergadura na compreensão do que é o amor, do que é afeto, do entendimento o que é o entrelace matrimonial, a conjugalidade. E hoje a própria psicopedagogia está reconhecendo que não existe mais ou apenas a família nuclear, não é o pai, a mãe, os filhos, mas o arranjos de famílias, não é terrível quando não apenas com a mãe, com o pai, ou com os avós, com os tios, não é? Filhos praticamente entregue à deriva, não é? Filhos na rua, filhos de rua, enfim, a gente está acompanhando essa desestrutura, não é? Isso beira a uma perversidade nos afetos, que gera uma perversidade também na questão da sexualidade. O mundo está de cabeça para baixo. A instituição familiar, que, como dizia São João Paulo II, é célula máter da igreja, não é? Ou seja, geradora de vida, também da questão moral, da questão ética, e tudo sai desse berço da família. Nós sabemos que a família está fragmentada, está desestruturada,
E me desculpe, viu, por ser exorcista, a gente vê nitidamente, né, a investida massacrante, ao mesmo tempo maciça, do diabo, né, do demônio na família. Porque é uma das instituições, veja, que de fato ela é modelar, não é? Ela é exemplar e ela é condutora para uma sociedade no seu tecido, não é? Nos seus sistemas, nos seus esquemas saudável. Se nós não temos famílias saudáveis, não vamos ter uma sociedade saudável, não vamos ter uma civilização do amor, da paz, da fraternidade, da solidariedade. É engano. Por isso que começa pela sua casa. Né? E que casa tem que se transformar em lar. Não é apenas um espaço, um reduto de convivência, né? de todas as lógicas, veja, de todos os prazeres, mas também não deve ser uma casa de passagem ou um hotel uma pousada que eu possa pernoitar. A casa deve ser um lar. Um lar que, ao voltar do trabalho, ao voltar das minhas atividades, eu sei que ali eu vou encontrar pessoas que me amam. Não é? A casa, por isso que a casa, além de ser o espaço de descanso, mas é também de encontro. De que pessoas que pensam em mim, pessoas que vão me acolher, pessoas que me refazem, pessoas que me revigoram, né? Infelizmente, para algumas famílias, isso é um ideal, isso está muito longe. Mas por isso que nós temos a igreja católica, que é defensora, não é, dessa instituição. Essa instituição também que é uma instituição humana e é promotora desta paz. É justamente por este crivo que ela coloca como modelo a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, como modelo de todas as famílias. Né? A família de Nazaré, a família simples, a família humilde, mas que lá, né, reinava o amor, reinava o diálogo, reinava o companheirismo, a compreensão, né? Reinava a unidade e a comunhão. Vamos avante. Vamos agora para, ainda dizendo, veja, a indissolubilidade do matrimônio opõe-se ao divórcio. Isto é, ruptura do vínculo conjugal por onde cada um dos cônjuges permanece livre e possa construir nova união. A Igreja o condena sempre como contrário ao bem da família e ao bem da sociedade. Veja, vamos para o efeito de tudo isso, né? Quais são os efeitos? O matrimônio, o primeiro efeito, aumenta quem recebe o matrimônio, viu? E aqui é interessante que quando apenas não se convive, né? Quando não são amancebados, amigados, como assim a gente chama aqui no Nordeste, veja, só se casam no contrato social, civil. Né? A maioria dos casais só tem apenas o contrato civil, não tem o sacramento. Não tem o sacramento. E quais são os efeitos de quem recebe o matrimônio, o sacramento? Primeiro, aumenta a graça santificante por ser um sacramento de vivos e não de mortos. Daí a necessidade de ser recebido em graça de Deus, senão comete sacrilégio. Não é? Ou seja, se confessa antes de receber esse sacramento. Segundo, da graça sacramental, isto é, o direito às graças atuais necessárias aos cônjuges para viverem santamente e cristamente, educarem os seus filhos. Aqui é interessante que existe uma palavra chamada castidade dentro do matrimônio, né? Que é justamente esse estado de santidade vivido pelos dois.
que anula, né, e supera toda a perversidade no relacionamento matrimonial sexual. Veja, é uma parte que se deve falar, né, nas questões das posições. Me desculpe se tem alguma criança aí assistindo, não é? Das modalidades de sexos, não é? Das fantasias eróticas, das pornografias, tudo isso. Por isso que aqui é salutar viver, né, dentro do matrimônio, a castidade. E viver segundo a orientação da igreja. Impedimentos para isso, para o matrimônio. Ao matrimônio é necessário a vocação divina. Vejam só. Né? Porque o matrimônio é muito mais do que uma atração, uma paixão, não é? Um erotismo. É uma vocação, um chamado. Não se realiza apenas na afetividade, do bem-querer dos dois e no sexo. É muito mais. É uma vida. Por isso que é uma vocação. E é chamado a viver na presença de Deus, esse chamado. Né? Por isso quem tem o matrimônio como vocação, né, sabe que não pode tirar Deus da sua vivência, da sua família. Há, porém, circunstâncias que tornam certas pessoas inábeis a contraírem matrimônio. Dizem-se impedimentos. Certos impedimentos são dirimentes quando tornam inválido o matrimônio. Outros impedimentos, impedientes, quando tornam somente ilícito. Uns impedimentos são de direito natural, isto é, ditados pela própria natureza. Outros de direito eclesiástico. E são esses impedimentos aqui, mesmo sem saber, que leva à nulidade matrimonial. Né? Depois, por exemplo, de ordem natural, não é? A demência, que você descobre que a pessoa tem psicamente, né, esse transtorno, né, esse desequilíbrio, então pode levar ao matrimônio. De ordem natural, né, se a pessoa é impotente, se o homem é impotente de ordem natural, né? Até mesmo a esterilidade. Atenção, se você sabia, a mulher, que era estéril e não disse ao cônjuge, não disse ao esposo, e se ele descobre e tem muita vontade de ter filho e descobre que você não pode ter filho, isso leva ao impedimento. Né? Se o homem também, se ele que é o estéril, e ele sabe disso e negou, escondeu, não é? Por isso que a franqueza, a clareza, a verdade, veja, dentro, né, é importantíssimo do matrimônio. São impedimentos de ordem naturais, impedimentos também de ordem eclesiais. Por exemplo, um outro, não é? Se a pessoa é homossexual, veja, e certas coisas não descobre depois, já sabia, e esconde, é impedimento matrimonial, tá certo? Seja ele, seja ela. Uma outra coisa também, a infidelidade, desde o namoro, o noivado. Se o teu esposo te traía bem antes, veja, se a tua esposa também te traía, se ao casar e depois ver que não dá certo, e mesmo tem um vínculo matrimonial sacramental, é reconhecido também. É reconhecido como nulidade, não é? Porque não estava estabelecido a fidelidade, o contrato entre os dois. Tá certo? Esse é de ordem eclesiástico também. O adultério, por exemplo, né? Então, existem as leis que levam ao impedimento, de ordem natural e de ordem eclesial. Somente os impedimentos de direitos eclesiásticos a igreja, por mais ou menos graves razões, pode dispensar, embora em alguns não dispense nunca. Por exemplo, de direito eclesiástico, se você é
é primo de primeiro grau, primo carnal, né? Aí tem as dispensas, né? Na árvore chamada a árvore genealógica. Então vai desde a direção vertical, horizontal, colateral, disso aí, esses detalhes que a igreja, o bispo ou vigário geral, ele dispensa para o matrimônio, né? Por isso tem que ter a dispensa antes, depois geram algumas complicações, tá certo? Além disso, a igreja dispensa às vezes, por gravíssimas razões, o matrimônio retificado e não consumado, ou melhor, declara depois de maduro exame que o ato exercido pelos contraentes foi nulo por defeito de consentimento, por impedimento dirimente ou por algum defeito substancial, né? Por exemplo, veja, existe casos, viu? A gente pensa que não existe casos. Quer dizer, por traumas, não é? A mulher não consegue realizar as núpcias com o marido, né? Ou o marido também não consegue realizar. Mas eles se amam tanto que se respeitam e levam, não é? Levam. No ato, eles conseguem namorar, eles conseguem ter as preliminares, mas não conseguem a penetração por trauma. Feito muitos exercícios, muitas terapias, não é? Muitos trabalhos, mas mesmo assim não consegue. Isso levaria à nulidade. Mas tem a dispensa se, veja, no consenso entre os cônjuges, o amor é tão grande que eles se aceitam e querem viver assim. Eu conheço casais assim. Não é um casal só, eu conheço casais assim, que não têm filhos porque eles não conseguem ainda. E anos, 20 anos, 25 anos, não conseguem ter núpcias. Eles conseguem namorar, conseguem ter as preliminares, mas não conseguem a penetração. Tem casos assim. E eu acho isso de uma beleza, sabe? De uma beleza, de um companheirismo, de uma misericórdia, de uma complacência entre os cônjuges, certo? Porque é a pessoa, né? É a pessoa aí. E não é porque quer fazer controle de natalidade, veja, não é porque tomou 5 anos, 10 anos anticoncepcionais e aí agora quer gerar e não podem fazer um tratamento. Não, é porque não é capaz, psicologicamente, emocionalmente. Mesmo assim, é aceita, é acolhida naquele limite, naquela dor, porque ambos sofrem, e sofre mais quem não pode, não é? Sofre mais quem não pode. Efeitos civis. Não realizem os esposos católicos só o ato puramente civil, transcurando ou diferindo o matrimônio religioso. Se ousarem fazer, são considerados pela Igreja pecadores públicos, tá certo? E aqui precisa também de uma vamos entender isso aqui, não é? O cristão católico não deveria se casar apenas no civil. Primeira coisa. E a igreja olha para este como os pecadores públicos, tá certo? Que são cristãos, que têm fé, se diz seguidores de Cristo e não quer um sacramento. A bênção de Deus, a graça de Deus, sacramental. Isso é pecado público. Se você está me ouvindo, se você conhece alguém que só é casado no civil e diz que é católico, esse é pecador público. Por outro lado, também, né, a igreja, para reservar isso, a lei já deu, né, a gente está crescendo, mas a lei já deu, nem precisa 2 anos de convivência, 3,
anos já tem direitos, não é? Ambos já têm direitos. Se paga até multa. Multas, não é? Multas, porque até noivado, se noivou 10 anos e se deixa por nada, se o outro quiser processar, já tem direito também. Tá certo? Mas é preciso uma dispensa apenas no religioso. A igreja considera o efeito civil, certo? O casamento civil. E aí, na ordem natural e na ordem também eclesiástica. Por isso que existe o casamento com efeito civil. Da entrada no cartório, tudinho, e lá na igreja existe duas documentações, não é? As proclamações, vejam, e se faz os dois naquela hora da liturgia sacramental do matrimônio, certo? Então terminamos a nossa conversa, a nossa aula com 36 minutos e finalizamos também com essa aula, a 42ª, os sacramentos, terminando com o sacramento do matrimônio. E vamos ver os sacramentais. Eu vou aproveitar e já vou ver os sacramentais com vocês, que é rápido, não é? Falta ainda muito tempo e eu junto, porque aí a gente só vai depois entrar na parte da oração e ver a oração do Pai Nosso, tá certo? Vamos ver. Sacramentais, portanto. Vamos seguir aquele método de definição, instituição, ver o ministro e as várias espécies dos sacramentais, tá certo? Então vimos os 7 sacramentos, agora vamos ver os sacramentais. O que são os sacramentais? Os sacramentais são coisas ou ações que a igreja, por certa analogia com os sacramentos, se utiliza para obter alguns efeitos, nomeadamente espirituais. Aqui está no cânon, não é, da igreja, o 1144, essa definição de sacramental. Difere dos sacramentos. Porque os sacramentais são de instituição divina, enquanto os sacramentos são de instituição divina, os sacramentos, e os sacramentais são de instituição da igreja. Olha a diferença entre sacramentos e sacramentais. Repito, atenção, os sacramentos são de instituições divinas dentro da igreja e os sacramentais são de instituição da igreja, certo? Para corroborar na graça com os seus membros, com os seus filhos. B. Porque os sacramentos produzem a graça por virtude própria e os sacramentais não produzem a graça, mas em quem faz dele uso conveniente, isto é, com espírito de fé, caridade e devoção, geram piedades, ou seja, piedade que são movimentos da alma, e elas obtêm graças atuais, a remissão dos pecados veniais e da pena temporal, tem força de afastar o demônio, atenção, e consegue, por vezes, benefícios temporais, etc. Tudo isso porque lhes fica unida a penetração da igreja. Atenção aqui, né? Tudo que é a igreja, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Por isso que a igreja tem poder, não é, de instituir sacramentais. Ou seja, os objetos, as chamadas insígnias. Então, uma cruz abençoada é um sacramental. A água benta é um sacramental. Seja exorcizada ou não, com a adição do sal bento. O sal bento é o óleo abençoado, é um sacramental. Veja, a medalha de São Miguel Arcanjo, de São Bento, não é? As duas cruzes, veja, de Nossa Senhora das Graças, enfim, dos santos e santas são sacramentais.
tá certo? Uma imagem que eu tenho em casa é um sacramental, Então, eu uso isso. Eu uso como sacramental e vou crescendo na graça e a alma vai se movimentando para os sacramentos. E que, veja, muitos sacramentais, eles podem perdoar também os pecados veniais e nos abrir cada vez mais a graça. Ministro legítimo dos sacramentais é o clérigo, não é? O diácono, o padre, o bispo, a quem é dada a faculdade de conferi-los, ou seja, abençoar, e a autoridade eclesiástica competente não proibiu exercê-las para serem conferidas ou administradas pela igreja. E aqui é interessante, por quê? Porque quando nós usamos, não é? Usamos o escapulário, rezamos o texto é sacramental, escapulário, não é? Também, veja, é uma medalha, o crucifixo, a cruz, enfim, uma imagem que ela não é abençoada, portanto não é um sacramental, mas ela pode se tornar um amuleto, não é? Eu não posso usar um sacramental por superstição, para minha proteção, né? Ou para que eu, veja, me dê bem, me traga sorte, não é? Me proteja dos perigos, dos riscos e me traga sorte. Tem gente que vai jogar no jogo do bicho e reza uma Ave Maria antes de jogar para veja, ganhar, não é? Vai marcando ali o número lá na lotérica, não é, da Mega Sena e vai rezando as 3 Ave Maria. Não, pelo amor de Deus, né? Não é para isso que serve. Tá bem? Várias espécies. Vamos ver agora as espécies. Eu já falei algumas, vamos ver as espécies aqui dos sacramentais. Os sacramentais mais importantes são... Interessante que aqui divide os mais importantes. A oração pública feita em igreja consagrada, ou seja, a consagração. É um sacramental, tá certo? A consagração é a mais importante. Né? A consagração a Nossa Senhora, a consagração a São Miguel Arcanjo, as consagrações pelos métodos, tantos métodos, né? A mais publicada, divulgada, né? O método aí de consagração, veja, que usa a cadeia de Santo Afonso, né? Maria de Ligório. B, a confissão geral pública feita pelo sacerdote no princípio da missa, ao recitar o confetió. É um sacramental importante, que apaga os pecados veniais. C, a água benta. As cinzas que nós recebemos na quarta-feira santa, aliás, na quarta-feira de cinzas, né? É também o início da quaresma, é um sacramental. As velas que nós colocamos no altar, sobre o altar, ou em uma imagem, aqui abençoamos para a quaresma de São Miguel Arcanjo, não é? As palmas bentas, cuidado, o raminho que a gente usa ali no domingo de Ramos, que é abençoado, tudo que é abençoado, em regra geral, se transforma em um sacramental, certo? Vamos ver. A esmola, isto é, as obras de misericórdia corporais e espirituais, são sacramentais. As múltiplas bênçãos, as do Santíssimo Sacramento, do Papa Urbi et Orbi, não é? Do bispo, dos sacerdotes, as bênçãos, de pessoas que pedem muitas bênçãos, né? A gente dá, são sacramentais. E são sacramentais importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa maturidade na fé, tá certo?
As bênçãos são dispartidas ou dispensadas aos católicos, mas podem recebê-las também os catecúmenos, e quando não se opuser a proibição da Igreja, os próprios católicos, para conseguirem esta luz da fé, ou com ela a saúde do corpo, certo? Então, veja essas bênçãos por quê? Porque tem um dos padres ordenado, porque tem um sacramento, tá certo? Então, a bênção dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos padrinhos não são sacramentais. Eles abençoam porque têm autoridade dada por Deus, tá certo? Mas eles não têm um sacramento, não é de ordem natural, não é de ordem eclesiástico. Pronto, dito isto, nós terminamos a nossa aula. Encerramos os 7 sacramentos e agora vimos os sacramentais. Maria Lima diz: tudo o que é abençoado torna-se sacramentais. Tenho ramos, velas, água benta, etc. em casa. São sacramentais. Tá certo, Maria Lima? E, por exemplo, os ramos, se não devolver à igreja, você tem que queimá-los. Senão, isso é sacrilégio, é profanação. Né? A vela tem que deixar ela consumir todinha. Tá certo? Se foi abençoada. A água benta, usar, não é, dignamente. Senão tudo isso é como que a gente usar sacrilegamente ou profanicamente, tá certo? É preciso pensar um pouco para que a gente quer quando a gente manda abençoar. Por exemplo, os terços, né? A gente manda abençoar os terços, se transformam em sacramentais. Eles quebram a cruz, né? Eles se partem. Então, se for plástico, se for madeira, queime. Se você não quer fazer coleção, queimar. Tudo isso, destruir, tá certo? Se for de metal ou outros, você pode quebrar, não é? E colocar em água corrente, mas não deixar em qualquer lugar, porque é um sacramental, está abençoado. As imagens também, não é, que são quebradas, que quebra pescoço, quebra perna. Se você não manda restaurar, que não vale a pena, que é pequenininha, não é? Então você tem que quebrar ela todinha e também destruir. Se não pode fincar, enterrar, você também coloca, porque são todos sacramentais. Por isso que muito cuidado. A gente quer bênção por todos os lados, mas a gente não cuida, não preserva, não tem cuidado. Maria Lima diz: só devolvo antes da Semana Santa. Isso, é isso mesmo. E queimar caso se danifique. Gratidão, querido. Tá bem, obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos. Até a próxima aula. Amanhã eu farei aula, viu? Logo pela manhã, acredito. A aula vamos estar na oração. Vamos ver a oração universal, vocal, que é o Pai Nosso. Vamos trabalhar amanhã o Pai Nosso nas aulas. Certo? Tchau, tchau.